Olá todo mundo, sejam muito bem-vindos aqui ao AmigoCast, o podcast do Amigo de Negócios. É um prazer imenso aqui voltar a falar com você nessa segunda temporada, que é um bate-papo. Não é bem um podcast, é um bate-papo com você e com nossos convidados aqui, justamente para a gente conversar sobre negócios e investimentos. E claro, trazer todas as áreas que circundam esses dois temas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva já, faça parte da nossa comunidade Amigo de Negócios e venha aqui conversar com a gente, bater papo com a gente aqui sobre política, algo que é muito importante. Estou aqui do meu lado, está aqui do meu lado um grande amigo de muito tempo mesmo, Juliano Pedroso, um grande comentarista aí da Jovem Pan e também, principalmente, participante do Grupo RIC. Ele que faz aí um programa das 7 às 8 da manhã, ele vai contar um pouquinho sobre a caminhada dele, mas é um cara que entende muito sobre política e principalmente economia. E por isso que a gente vai bater papo muito enriquecedor no dia de hoje. Pedroso, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todos que estão acompanhando. É um privilégio ter a oportunidade de conversar sobre negócios, política, de que forma tudo isso se conecta e principalmente como pode afetar o negócio de quem nos acompanha, os investimentos, enfim, a vida cotidiana. É verdade. O Juliano acabou de sair de um momento muito especial da nossa democracia, que foi aí as escolhas dos nossos prefeitos no Brasil inteiro. Mais de 5 mil prefeitos foram escolhidos nesse final de semana, em complemento ao que a gente já tinha visto no primeiro turno. E falar de política, falar de prefeitura, é falar também de economia, falar de infraestrutura e tudo mais. E eu acredito que o Juliano vai trazer muita coisa boa. Juliano, me conta um pouquinho da sua participação aí na RIC, no Grupo RIC, na Jovem Pan, como funciona tudo isso? Olha só, a participação no Grupo RIC ela é muito intensa, muito dinâmica, é um grupo muito inquieto, né, que sempre procura estar conectado, né, com a sociedade, conectado com o que está acontecendo. A Jovem Pan, por mais que seja uma rádio histórica, o Grupo RIC tem uma história muito forte aqui no Paraná, mas vive se reinventando. E é dentro dessa reinvenção, dessa intensidade, que se dá, né, a minha participação, principalmente na rádio. Né, eu tenho uma atuação no portal, tenho minha coluna na revista, na Top View, que também é do grupo. Bacana. Então, cada um dos produtos acaba tendo uma carinha, mas o principal do conteúdo que eu acabo trabalhando ali, que eu compartilho, são assuntos conectados com política, economia e tentando trazer de uma maneira que, de fato, converse com a realidade das pessoas. Então, na rádio, todos os dias, né, melhor, de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da manhã, junto com o Mark, com a Bia, e daí tem a coluna no site, conforme a demanda, conforme o calor dos assuntos, a gente traz o texto, e mensalmente uma coluna ali na Top View, que também é uma alegria, né? Porque, assim, eu ainda sou antigo, vamos dizer assim, né? Eu tenho fetiche do papel, então a gente está aqui no espaço digital, mas ainda ver o texto produzido, né, impresso, numa revista, tem uma satisfação diferente. Então, hoje, basicamente, a minha participação são nesses produtos. Legal. Eventualmente estou ali, né, ou no jornal diário, matutino ou noturno, conforme a demanda. Né? A gente brincava nesse final de semana de apuração das eleições do segundo turno. Nós fizemos uma programação bastante longa, acompanhamos a votação, principalmente aqui de Curitiba, Londrina e Ponta Grossa, onde existiu o segundo turno, e a gente teve a oportunidade de analisar de fato o que estava acontecendo e o reflexo, tanto para esses municípios, né, porque Ponta Grossa, né, teve a manutenção da prefeita, Elizabeth, mas tanto Londrina quanto Curitiba você muda de gestor, então isso tem de alguma maneira algumas implicações e é muito bom conversar. E enfim, e ali no Grupo RIC a gente tem uma tradição muito grande, né, principalmente na rádio, a gente tem o produto na FM, mas a gente tem o produto também no YouTube e a gente tem ali uma troca em tempo real, né, com a audiência, através da live e tudo mais, então a gente sempre comenta, né, um produto que ele é feito junto com as pessoas, junto com quem nos acompanha, e isso deixa ainda mais dinâmico, é muito rico isso. Legal. Se você não conhece, ou se você conhece, vou deixar aqui embaixo nos comentários todos os canais onde o Juliano falou, vários aqui, para que você possa conferir o trabalho dele, que vai ser excepcional. Sua participação nas redes sociais é bastante intensa. Como foi nesse último mês? Aí trabalhando um pouco mais intenso a questão política. Olha só, né? As redes sociais eu acho que elas são sempre um desafio, porque primeiro, cada rede social ela acaba tendo uma linguagem, ela acaba tendo uma vocação, né? Então você tem ali o Facebook, tem um recorte, o Instagram tem outro recorte, daí você tem essas redes novíssimas, né? Pelo menos novíssimas para mim, né? Como o TikTok. Eu tenho mais facilidade, por exemplo, no X, né? O antigo Twitter.
Então, é sempre um desafio produzir, porque é justamente uma necessidade. Eu acho que quem pretende, de alguma maneira, estar conectado, conversar com as pessoas, tem que estar ali onde elas estão, que são essas ágoras virtuais, esses espaços de debates virtuais. E agora, na eleição, eu brinco que foi quase uma concorrência desleal, né? Porque os candidatos, eles também produzem conteúdo, trazem as coisas, e o volume de investimento, né, que eles fizeram, tanto de patrocínio, essa coisa toda, foi muito grande. Então, concorrer com esses produtores turbinados com o fundo eleitoral foi difícil, mas também foi muito rico de aprendizado, né? Eu procuro sempre produzir coisas novas, tentar entender o que as redes sociais, o que as pessoas estão consumindo, porque não adianta você produzir e não ter consumo. Então, sempre, a gente acaba sempre inovando ali. É um desafio, né? Porque eu brinco, né? Eu com as pessoas que a gente trabalha junto produzindo esse conteúdo, eu lembro que eu começava fazendo vídeos, essa coisa toda, com duração mais longa. Eu lembro, acho que o meu primeiro ou segundo vídeo, teve mais de 15 minutos. Isso pro Instagram. E daí a pessoa falou, não, mas foi muito longo. Eu falei, nossa, mas não foi nem não falei nada. Não foi nada, 15 minutos, como eu vou explicar? E daí agora, quando eles chegam com o desafio, não, vamos fazer um vídeo longo. Falar, legal, um vídeo longo. Deu quanto tempo dele? 1 minuto e 15. Eu falei, mas isso é um vídeo longo, né? Então, é um desafio, mas também é um aprendizado, né? Um exercício de síntese, de tentar entender como entregar o essencial, estimular as pessoas. Mas é muito legal, né? Conseguir produzir nas redes sociais, porque o retorno das pessoas, o feedback, ele é muito instantâneo, né? Verdade. Então você tem, é óbvio, né, o algoritmo que faz a mediação de tudo isso, mas você tem a oportunidade das pessoas comentarem, criticarem, reclamarem, enfim, concordarem em tempo real. Então você consegue também ter a temperatura do que está acontecendo de fato, sem outros instrumentos. Isso eu gosto muito. E eu queria fazer uma pergunta que não está aqui no script, mas que eu fiquei bastante aqui curioso. Você utiliza-se de uma linha editorial educativa e de humor. Muitas vezes eu dou umas risadas lá acompanhando você. Essa foi uma escolha sua mesmo? Então, a gente vai encontrando caminhos, né? A minha formação, eu sou cientista social de formação, tenho uma atuação na mídia, mas eu sou sociólogo de formação, fiz especialização na área, né? O meu mestrado foi em antropologia social. Então, eu tento explicar as coisas, né? Eu brinco que eu sou um explicador. A minha formação é essa, atuo, já fui professor, então eu gosto disso. E humor, a gente já se conhece há bastante tempo, então eu tento eventualmente, ou tenho algum grau de ironia. Você vai perceber talvez que o humor que rede social é muito mais uma ironia. Exatamente. Né? E isso foi, na verdade, foi a característica que eu tenho, às vezes, conversando com um amigo. Né? Por exemplo, o pessoal fala, ontem, né, eu soltei um vídeo falando da volta do trabalho dos deputados. Mas eu não sei se eu gosto da produtividade deles, porque às vezes quando eles estão produzindo demais lá, a gente sofre aqui, né? Porque é uma piada que eu faria com um amigo no bar, tomando um café. Então, eu tento levar um pouco disso para as redes sociais, até para, enfim... para deixar um pouco mais... mas deixar mais contato com o público também, né? Fácil, lúdico, né? É isso. Então, não foi assim, eu brinco, né? Não teve um estudo de persona, um estudo de público, né? Por exemplo, como deve ser, por exemplo, quem vai trabalhar um negócio que... Então, daí sim, você vem para atender uma dor, vem para atender alguma coisa. A minha opção na rede social é trazer um pouco das reflexões, mas é trazer um pouco, né, do espaço pessoal. A rádio, mesmo tendo essa interação, essa troca da live, ela é muito num sentido só. Sim. Então, eu aproveito a rede social para me expor pessoalmente e ter os feedbacks, então eu me permito ser um pouco mais espontâneo. Espontâneo, né? Que bacana. Mas agora vamos entrar no tema de hoje, né? Que a gente vai falar sobre prefeitos, principalmente, né? E eu já vou deixar aqui, Pedroso, o convite para a 3ª temporada para você vir falar sobre os majoritários, governo e afins, né? Governo federal e estadual. Mas eu queria falar um pouquinho sobre essa eleição. Quem saiu fortalecido nisso tudo? Partidos? Alguma figura específica? Olha só, eu imagino que você está pensando muito mais, por exemplo, Paraná, é isso? Isso, vamos trazer um pouquinho mais para o recorte do Paraná. Perfeito. O que a gente pode enxergar, os partidos que tiveram uma grande vantagem aqui no estado do Paraná são aqueles partidos mais alinhados a uma centro-direita. Tá? Então, por mais que nacionalmente algumas pessoas olhem para o PSD, que é o Partido do Ratinho Júnior, ele é uma coxa de retalhos. Em São Paulo ele tem uma cara, no Rio Grande do Sul ele tem outro, no Nordeste brasileiro ele tem outro, mas aqui no Paraná ele é um partido de centro-direita. Né? O PP
né? Ele é um partido mais de centro, né? Um dos principais líderes, que é o Ricardo Barros, já esteve no governo Dilma, já esteve no governo Temer, então ele tem uma atuação política mais fluida, mas os partidos que saíram... Por que eu estou citando esses dois partidos? Porque eles são os partidos que mais elegeram prefeitos. O PP na casa dos 60 prefeitos, e o PSD 164, agora atualizado com os dados do segundo turno, porque elegeu Londrina e Curitiba. Então, hoje, esses dois partidos saíram bastante fortalecidos, mas no ciclo eleitoral atual, a gente pode dizer que, com certeza, né, a principal figura política do Estado saiu muito fortalecido, que é o Ratinho Júnior, porque aconteceu uma inovação. Né? Eu não me recordo, né, talvez tenha acontecido, mas a minha memória não me traz essa informação. É a primeira vez que um governador consegue, de maneira, né, sequencial, eleger o prefeito da capital. Você vai lembrar, né, o Beto, anterior, ele lançou o Luciano Dutti, perdeu, né, o Gustavo Frutti. Né? Daí ele apoiou o Rafael Greca, que não era do seu partido, daí o Rafael se elegeu. E agora não, né? Anteriormente o próprio Requião chegou a ter o Beto Richa como prefeito, então não elegeu ninguém próximo a si. Sim. Então agora não, você percebe que na eleição passada o Ratinho, né, conseguiu eleger o Rafael Greca, né, trouxe o Rafael Greca ali nesse arco de aliança, colocou o vice, que era o Eduardo Pimentel. Agora ele elege o Eduardo Pimentel, então esse movimento dele ter conseguido isso é novo. Conseguir ao mesmo tempo você ter o governador do estado elegendo o prefeito da capital e da segunda maior cidade, que é Londrina, também é algo muito novo. É verdade. É algo muito novo. Então, ele conseguiu consolidar a sua força política no Estado. Então, para ele que tem trabalhado, né, essa possibilidade de ser candidato a presidente, uma disputa majoritária nacional. Não, veja, como Senado ele teria, aparentemente, né, a gente tranquilidade, né? Uma tranquilidade. Mas hoje, né, tanto com as apurações que a gente faz, quanto as declarações que ele apresenta, a fala do presidente nacional do partido, ele se enxerga numa disputa majoritária. Ou presidente, ou vice, mas ele tem trabalhado para isso. Se ele vai conseguir, as pessoas brincam, né? Eleição de presidente... Né? Não, e eleição de presidente é conjuntura. Exatamente. Às vezes é momento. O cavalo depende de passar encilhado ou não. Exatamente. Mas ele fez a lição de casa. Garantiu o estado dele, diferente de outros governadores. Você compara, por exemplo, com o Zema, que é de um estado, né, com uma população maior do que a do Paraná, mas ele nem participou da eleição da capital, ele não teve ninguém ali na disputa. É verdade. Então, você tem esse fator. Daí você tem outros vencedores. Né? Você tem, por exemplo, né, o Alexandre Cury, presidente eleito da Assembleia Legislativa do Paraná. Ele elegeu perto de 170 prefeitos nessa eleição. No universo de 399, muita coisa. Mais de 600 vereadores, muita coisa também. Do primeiro para o segundo turno, ele assumiu a coordenação da campanha do Eduardo Pimentel, que se sagrou vencedor. Ele não foi tão bem no primeiro turno, mas foi melhor no segundo turno. Coordenação política do Alexandre. Então o Alexandre sai fortalecido. E daí aqui na capital é impossível a gente não dizer que uma das grandes figuras que se destacou mesmo não tendo vencido a eleição foi a própria Cristina Grêmio. Porque ela sai de uma intenção de voto inicial nas pesquisas de perto de 5 pontos e termina no segundo turno agora fazendo 42 pontos. Então, assim, que é muito. Uma pessoa que está começando tudo isso, né? Sim, o primeiro pleito que ela disputa, sem uma máquina partidária consolidada. Sem fundo, né? Sem fundo, sem grandes grupos políticos. Então, ela sai muito forte. Com certeza vai ter uma atuação relevante no ciclo de 2026. Até mesmo estão sentindo aí, falando, uma possibilidade de um Senado, né? Disputar com o Senado. O Senado, algumas pessoas falam que ela pode talvez compor uma chapa ao governo do Estado. Governo do Estado, perdão. Pode ser mesmo. Então, assim, tem muita coisa que pode acontecer. E é óbvio, né? Os vencedores, além desses grandes atores que eu citei agora, daí são os próprios prefeitos, né? Você pega lá, o Thiago Amaral venceu em Londrina, que é um prefeito da nova geração. Você pega o Eduardo Pimentel, que é o prefeito da nova geração. A Elizabeth conseguiu a recondução em Ponta Grossa. Né? Mesmo ela não sendo uma pessoa jovem, ela traz um grupo político novo, ela rompeu com o Marcelo Rangel. Daí você pega o Renato Silva em Cascavel, que sucede o Paranhos. Daí você pega o General em Foz do Iguaçu, que é um grupo totalmente novo, rompe ali com o Paulo McDonald. Então daí você tem, em Maringá você já tem um retorno, né? Você já tem o Silvio Barros retornando depois de bastante tempo. Enfim, você tem uma recomposição do cenário político do estado do Paraná, que deve dar sinais, que vão trazer alguns elementos interessantes para 2026, mas também uma oportunidade agora deles fazerem algo diferente, né? Exatamente. Falando não só num olhar paranaense, mas nacional, quem sai mais fortalecido, direita ou esquerda? Não optando por um, mas quem saiu fortalecido? Não, veja, isso é muito evidente, tá? Muito evidente, os números mostram isso. Tem um levantamento interessante, tanto do Poder 360 quanto no Estadão, mostrando
que os partidos de centro e centro-direita avançaram muito nas prefeituras e você teve um recuo de outros partidos que estariam ali no espectro, né, de uma centro-esquerda ou de uma esquerda. Você vai perceber PSTU, PSOL, PCB, esses partidos todos não elegeram nenhum prefeito no Brasil inteiro. Verdade. Então, assim, são partidos que têm um histórico, né, são partidos históricos do Brasil. Então, não elegeram. Em compensação, o PSD saiu muito fortalecido, o MDB saiu muito fortalecido, o próprio PP, PL saíram muito fortalecidos. E por que isso acontece, né? Eu converso com alguns colegas cientistas políticos e a gente tenta entender um pouco desse fenômeno, né? Até porque boa parte desse resultado aconteceu no primeiro turno. Então a gente já teve um tempo para digerir um pouco mais os dados. Ele está diretamente ligado aos recursos públicos, sabe, Marlon? Então você vai pegar dos 100 municípios que mais receberam dinheiro de emendas parlamentares, o índice de reeleição dos prefeitos foi de 93%. Uau. Então, assim, então você olha para o Congresso. O Congresso é majoritariamente formado pelos partidos de centro-direita. Ele é um Congresso mais de centro-direita. Então, eles transferem recursos para os municípios através das emendas. Os prefeitos, tendo entregas maiores, conseguem talvez ter uma popularidade maior e conseguiram a recondução de maneira mais fácil. Então, hoje, nacionalmente, quem são os vencedores? Os partidos de centro e centro-direita. Por quê? Porque você tem ali um Congresso com essa característica. Então, hoje no Brasil, essas coisas se retroalimentam. Então, você tem um Congresso de centro e centro-direita, que transferiu recursos através de emenda para os seus prefeitos, para a sua base, que devem trabalhar de maneira intensa para eleger esses mesmos deputados em 2026. Então, você tem ali um ciclo de utilização de recurso público, seja através das emendas, seja através do próprio fundo eleitoral e fundo partidário, que acaba reproduzindo o que está. Então, nós tivemos um índice de reeleição muito maior nesta eleição do que na anterior. Falando em direita, centro-direita, Pedroso, me conta um pouco, isso interfere ou não na questão econômica do empreendedorismo por já ter um olhar um pouco mais de direita? Eu acredito que é óbvio porque, assim, antes de mais nada, sempre vai depender do gestor. Por exemplo, tem gestores muito eficientes de centro moderado, tem gestores de centro-esquerda muito também responsáveis. Você tem gestores de centro-direita muito responsáveis, como você tem em todos esses espectros políticos, gente muito ruim, né? Então, assim, agora, qual é a vantagem quando a gente conversa com essas pessoas que já vêm de um espectro que entende as bases de uma liberdade econômica, entendem as bases de uma economia de mercado? Eles conseguem entender que o quanto menos você interferir em alguns ambientes de negócio, você favorece que eles floresçam. Certo. Então, a grande expectativa, né, é que esses gestores eleitos, eles favoreçam justamente essa visão que privilegia a liberdade. E por que a gente fala que privilegia a liberdade? Porque assim, sempre quando você fala num Estado maior, mais intervencionista, é um Estado que custa mais. E o Estado que custa mais, ele retira dinheiro da sociedade através dos tributos. Então, e além de engessar, né? Você complexifica, você torna a burocracia pior, né? Eu brinco, ninguém monta um negócio, ninguém monta uma cafeteria querendo aprender como tirar o alvará, né? Ele monta porque ele está, sei lá, apaixonado por café, pelos doces, pelos cookies que ele vai servir. E o alvará, a parte burocrática, ele depende do contador, ele faz por obrigação. Então, alguém que monta, né, uma empresa de treinamento, como é o teu caso, você gosta de capacitar pessoas, ver pessoas se desenvolvendo. Agora, você fala assim, mas por que eu preciso desse alvará? Por que eu preciso dessa guia? Então, quanto mais intervencionista o Estado, mais energia ele tira, seja pelo dinheiro dos impostos, seja energia mental e de trabalho para dar conta dessa burocracia. Então, a expectativa, e é um grau de amadurecimento político mesmo, que parte dessa centro-direita entende que se o dono da empresa de treinamento, o dono da cafeteria ou o grande industrial tiverem menos necessidade de gastar tempo, dinheiro, energia em geral, na burocracia ele vai ter mais tempo para o seu negócio. Tendo mais tempo para o seu negócio, a chance de êxito do negócio aumenta. Então, eu tenho uma expectativa de que talvez a gente possa aprimorar, sim, alguns municípios, alguns ambientes de negócio, justamente por ter uma visão um pouco menos estatizante, né? Legal. Agora, a gente nunca pode duvidar do potencial do Brasil em ser centralizador, né? É verdade, é verdade. Estou aqui com o Juliano Pedroso, um grande amigo de negócios.
também participa dos canais do grupo RIC, tanto o Jovem Pan como a própria RIC mesmo, um comentarista político, sociólogo de extremo gabarito. Estamos batendo papo aqui sobre política, principalmente revelado aí na ideia de economia e empreendedorismo. Juliana, essa questão de escolher mais a direita, você falou economia e principalmente o empreendedorismo, que ajuda mais a questão da robustez, de desmembrar aí um pouquinho mais essas questões burocráticas. Você acredita que os prefeitos agora, o grande norte que ele tem que trabalhar é exatamente isso? Trabalhar um pouco mais a questão disruptiva da tecnologia, trazer mais inovações. O próprio prefeito agora aqui de Curitiba já saiu dizendo: eu preciso trazer mais capital para a cidade, para trazer mais inovações, mais resultados. Você acredita que esse é o caminho do prefeito? Eu acredito que é o único caminho se o prefeito quer fazer algo diferente e quer dar certo. Por que isso é importante? Vamos lá. Se o prefeito compreende, né, que os recursos são limitados, o recurso tanto da prefeitura quanto da sociedade, ali, do território que ele administra, ele tem que aprender a fazer mais com menos. Isso é possível trazendo uma visão tecnológica, trazendo empresas inovadoras, sabe, conseguindo agregar capacidade produtiva. Hoje, quando a gente analisa o trabalhador médio brasileiro, a produtividade do trabalhador médio brasileiro, ela é muito menor que a do trabalhador americano. Por que isso acontece? Isso é óbvio, tem fatores educacionais, mas tem correlação também com aspectos ferramentais. Então, por exemplo, a gente usa muito menos maquinária, a gente usa muito menos tecnologia. Então, se você conseguir, de alguma maneira, né, tanto mudar a mentalidade, mas trazer mais tecnologia para o serviço público, né, governo digital, por exemplo, se você de fato fizer que a parte... Hoje, aqui em Curitiba, né, nós fazemos a gravação aqui de Curitiba. Se as ruas da cidadania tivessem um atendimento digital integral, né, que você conseguisse de fato fazer tudo o que você precisa do teu computador, do teu celular, primeiro que seria o poder público precisaria de menos balconistas ali fazendo esse primeiro atendimento. O empreendedor gastaria menos tempo na fila. Você teria uma agilidade de análise. Talvez você poderia trazer uma inteligência artificial para fazer uma análise prévia daquela documentação. Então, assim, você tem uma série de ferramentas que ele pode fazer para isso. Mas tem coisas até mais simples, sabe, Marlon? Eu tenho acompanhado, conversado com alguns prefeitos, por exemplo, que é um dos aspectos, por exemplo, que o governo do estado aqui do Paraná fez, que é a Lei de Liberdade Econômica. Certo. Qual um dos principais eixos dessa lei que pode talvez inspirar, e espero que inspire alguns prefeitos? Ela parte do princípio da boa-fé, que é o seguinte: você vai montar um determinado negócio, e por isso que o Paraná hoje é um dos estados que tem maior agilidade na abertura de empresas. Ele parte do seguinte princípio: você vai monta lá, primeiro, depois ele e depois ele acredita que você está declarando aquilo que você está fazendo, que faz sentido. Sim. E isso possibilita que as coisas andem mais rápido. Então, quando você fala, qual é o papel do Estado? Veja, se a gente conseguir separar cada vez mais, olha, o papel do Estado é de fato, tem uma responsabilidade na educação, tem uma responsabilidade na saúde, tem uma responsabilidade na segurança pública, tem uma responsabilidade em alguns aspectos de infraestrutura, mas em todos esses você pode ter a iniciativa privada como parceiro, principalmente se você tiver capacidade de medir os resultados a partir de dados, a partir das entregas, a partir de indicadores. Então, é de fato trazer um grau de eficiência gerencial para o serviço público. Então, os recursos eles não vão aumentar significativamente, até porque as pessoas não aguentam mais pagar tanto imposto, IPTU, ISS, ICMS, ITBI, IPI, enfim, as pessoas não aguentam mais. Então, a única forma de você conseguir otimizar isso é se tornar mais eficiente. É uma coisa que a gente faz na casa da gente, faz no negócio da gente, que é tentar, de fato, cuidar do essencial e conseguir mais entregas a partir daquilo. Sim. Quero fazer duas perguntas aqui antes favor. de falar especificamente mais sobre Curitiba. Eu queria que você colocasse num contexto geral qual é o papel do vereador nisso tudo. E uma outra pergunta que foge um pouquinho essa ideia é: o Pablo Marçal veio, revolucionou a política de um olhar assim diferenciado e é um baita de um empresário. Você acredita que o Brasil está preparado para uma figura desse estilo, desse estirpe empresário grande, para gerenciar? Ou a gente tem que ir aos pouquinhos para aprender tudo isso? Duas perguntas de dicotomia aí forte, mas que são importantes. Isso, vou começar pelos vereadores. Tá. Veja, começa pelo seguinte, né? Os vereadores eles têm o primeiro dever,
que é a produção legislativa. E quando eu brinco, né, quando eu falo com alguns vereadores, eu falo, olha, produção legislativa não quer dizer simplesmente trazer novas leis. Você pode produzir no legislativo, inclusive revogando algumas leis, tornando menos o peso da quantidade de leis menor sobre quem precisa analisar. Porque hoje, você vai montar um negócio, você chega lá, quais leis que afetam o meu negócio? Você tem um catatal de coisa ali, uma resma de papel. Então, talvez se eles conseguissem desburocratizar, ajudaria. Então, o primeiro papel é uma produção legislativa eficiente, que não atrapalhe o negócio, sabe? Não fique criando a todo momento um detalhezinho que inviabiliza o negócio do sujeito. Eu lembro de uma lei, vamos agora dar água de graça para quem for no restaurante, uma lei que tinha um vereador querendo propor. Fala, puxa, a intenção é maravilhosa, mas e aí? Você vai afetar o modelo de negócio do sujeito? Sabe? Então, vamos devagar com dor. O restaurante quiser oferecer água, ele vai oferecer água gratuita, e o consumidor vai saber que lá ele tem uma água de graça, e daí ele vai lá. É uma escolha do consumidor. Agora, se querer constranger... E olha, foi uma lei que, poxa... Não, você pega outra aqui, Marlon. O Brasil inteiro comentou. Não, e você pega aqui, Marlon, foi ano passado, ou no início desse ano, que, por exemplo, que a Câmara teve um papel importante em possibilitar que os comerciantes decidissem o horário que eles abrem o negócio deles. Eu lembro disso também. Então, veja, é um troço tão absurdo, porque se você tem um negócio que tem uma característica sazonal de horário, você não pode decidir que horário você vai abrir, porque tem a questão do sindicato, uma coisa ou outra. É muito maluco, porque é o Estado interferindo de fato no negócio. Então, os vereadores precisam ter essa sensibilidade. Um pouco mais. E daí tem outros aspectos. O vereador tem o dever de fiscalizar, né, o executivo, e também é um papel que muitas vezes as pessoas consideram menor, que não é formalmente uma obrigação do vereador, mas a defesa daquela categoria que elegeu, a defesa daquele território que elegeu o vereador, é fundamental. O recurso público é escasso, a atenção do serviço público é escassa. Então, se o vereador não brigar, né, em determinada secretaria, em determinada regional, em determinado lugar, né, ali no ente público, para brigar para que aquilo funcione melhor, talvez o agente público trabalhe menos. Então, é importante, às vezes, esse comportamento, às vezes, mais aguerrido de cobrança, prático mesmo, né? Então, esses são os papéis que eu acho que o vereador pode ter um gasto de energia que estaria justificando seu mandato. E agora, Pedroso, a gente estava falando aqui e eu queria saber do Pablo Marçal. Foi um fenômeno aí no âmbito nacional, não foi só São Paulo, mas é um cara do mundo do empresariado mesmo. Ele está mergulhado e tinha muita gente grande em volta dele. O Brasil está preparado para uma pessoa desse tipo ou não, extirpou por outros motivos que ainda a gente vai estudar aí daqui para frente? Eu acho que a gente pode entender também, acho que vale uma distinção. Certo. Por exemplo, o Pablo Marçal, ele é um empresário muito bem sucedido, né, financeiramente muito bem postado, mas ele é um empreendedor dessa nova era, né? Por exemplo, você já teve grandes empresários, você já teve grandes industriários envolvidos na política, na vice-presidência da República, ocupando cargos importantes no governo, mas pensando num setor empresarial mais tradicional. Você já teve grandes governadores de estado, né, ligados ao empresariado, mas a gente estava pensando, né, ligados ao comércio, ligados à indústria, ao agronegócio e tal. Então, ter empresários, ter pessoas de negócio do setor produtivo no ambiente público, ambiente político, não é uma novidade. Certo. Né? Por exemplo, você pega o vice-governador do estado do Paraná, o Darcy Piana, ele é presidente do Sistema FEComércio. Então, é alguém que tem essa vocação. Nós já tivemos, em outros momentos, pessoas ligadas à FIEP também, na gestão pública. Você pega no estado de São Paulo, a Fiesp é muito ativa, no Rio de Janeiro, a Dória Fierj. Era nesse sentido também? Né? Isso, do LEAD, né? Muito do meio empresarial, daí de eventos, né? Que o Dória é muito fora nessas questões de marketing, eventos, network. Então, isso não é uma novidade. A grande novidade que o Pablo Marçal traz nessa questão do empreendedorismo, primeiro, eu acho que tem um aspecto de linguagem, né? E de ser um empresário, um empreendedor dessa nova economia. Dessa nova economia, que é isso, claro, né? Com certeza. Que envolve tanto o que ele mesmo chama de economia da atenção e dessa visão que ele trata como disruptivo, de mentalidade, do destravado, mindset, essa coisa toda, que é o empreendedorismo que hoje está muito forte nas redes sociais. Então, assim, se nós estaremos preparados para um gestor como o Pablo Marçal, eu precisaria ver primeiro alguém gerindo algo com essas questões. Por que eu te falo isso?
Eu já vi, é claro que em ambientes muito menores, né? Eu já vi bons empresários, muito dinâmicos, muito bem-sucedidos, com negócios muito redondinhos, assumindo gestão de municípios. Municípios menores, aqui do Paraná, São Paulo. Assim, eu não consigo lembrar de um que não tenha se frustrado. Porque o que acontece? O poder público, ele traz amarras, ele traz limitações, ele traz restrições legais. Então, o sujeito está acostumado a ter um tipo de negociação agressiva. Ele cai no poder público, ele tem a lei de licitações, ele não tem flexibilidade. As amarras, né? Ele não tem flexibilidade de negociação. Ele não consegue chegar, por exemplo, eu lembro uma vez conversando com o prefeito, ele falou, eu vi um equipamento lá que eu precisava comprar, se não me engano era uma televisão por parte da educação, custava X reais. Entrei no site da Americanas, custava quase metade desse X. Daí falei para a secretária comprar lá. Mas ela falou, mas prefeito, a empresa lá não tem as certidões. Ele falou, mas eu não quero saber da certidão, eu quero comprar a TV mais barata. E não pode. Não pode. A lei não permite. Então, muitas vezes, eu acredito que, inclusive, os nossos legisladores, tanto municipais quanto federais, eles têm que começar a se preocupar em tornar também menos burocrático algumas questões do Estado, mas sem perder o controle da corrupção, né? Porque a gente fala em flexibilidade, tem gente que vai usar para o bem, para dinamizar, mas tem gente que vai usar para roubar mesmo. Então, sobre o Pablo Marçal, eu confesso que eu fiquei muito curioso, eu achei muito interessante acompanhar a campanha dele. Eu acredito que ele trouxe temas relevantes, por exemplo, eu brinco, né? Por conta do Pablo Marçal, você precisou ver o Boulos discutindo empreendedorismo. Então, assim, ele falar que ia colocar no plano de governo. No plano de governo. Então, são coisas muito novas. Eu acho que isso é muito rico para o debate público brasileiro. Agora, capacidade de entrega, eu não sei. Por exemplo, um sujeito que teve esse discurso, e você lembrou bem, foi o Dória. Sim. Né? Mas depois, por exemplo, eu brinco com as pessoas, vejam a gestão Dória na prefeitura, que foi 1 ano e meio, que ele foi bastante dinâmico. Sim. Mas no governo do estado, a avaliação dele já não foi tão positiva. Então, assim, por quê? Porque muitas vezes, mesmo esse perfil de tentar dinamizar, de trazer muitas parcerias, se você não tem um tipo de experiência, um certo tipo de traquejo, talvez não funcione tão bem, né? Uhum. Enfim, o que eu vejo hoje, que as pessoas se preocupam muito, quando a gente vê tanto pesquisa e quando conversa com as pessoas, é a capacidade de entrega. A capacidade de entrega. Então, eu acho que isso a gente pode falar do nosso governador aqui no estado do Paraná, do Ratinho. Belo de um empresário, e tem feito uma parceria com a própria empresa estatal, que é o Paraná Projetos, criou a ponte, tem criado novos projetos, e agora com o prefeito, que tem um olhar mais para o futuro, né? O Pimentel é apaixonado por essa questão de cidades inteligentes, etc. Eu acho que aqui nós vamos ganhar nesse sentido, né? É o que eu espero. A gente espera. É o que eu espero, eu brinco, né? A gente sempre acompanha a eleição, depois termina a eleição, a gente fala assim, olha, eu estou torcendo muito pelo sujeito. Por quê? Porque dos títulos do sujeito depende do meu, né? Porque a gente vive na cidade. Então, eu espero que seja, de fato, uma boa gestão. Acho que o fato, tanto do Ratinho quanto do Eduardo Pimentel, né? Claro que respeitando os gestores mais antigos, mas o fato de ter essa mudança geracional é muito rico, porque eles trazem outra experiência e traz também um sentido de janela. O que eu brinco, né? Eu sempre tenho como um critério pessoal, estou até compartilhando com vocês aqui então esse critério pessoal. Eu sempre me preocupo em votar ou em escolher um candidato que queira futuro. Por quê? Porque eu não acredito, o fulano e tal é apaixonado por isso, nossa, ele ama. Eu falo, tudo bem, que bom que ele ama, mas eu sempre me preocupo, assim, qual é a ambição dele? Não, o fulano de tal é vereador, mas ele quer ser prefeito. Então ele vai querer fazer um bom trabalho de vereador porque ele quer ser prefeito, então ele tem ambição. Então, eu quero confiar na ambição dele. Né? Então, o sujeito é prefeito, ou quer se eleger prefeito. Não, mas ele tem o sonho de lá na frente ser governador. Então, ele, se abençoado, vai ter que fazer um trabalho decente de prefeito, senão ele não chega a governador. Exato. O cara é governador, ele quer ser senador, presidente, qualquer coisa que o seja. Então, sabe? Eu prefiro acreditar na ambição do sujeito como uma mola propulsora do que simplesmente numa abnegação. Então, por exemplo, olha, eu acredito que você tem a tua empresa de treinamento, mas você quer fazer um ótimo treinamento, porque você quer ser muito bem reconhecido como um ótimo treinador, coach, uma referência para desenvolvimento de pessoas, mas porque você quer também
ter o proveito material, você quer ter o prestígio, você quer ter tudo isso. Então não é só da tua vocação e benevolência. É claro que a vocação e a empatia com o que você faz é importante. Sim. Mas se você não tiver uma ambição que te propulsiona, se você não tiver uma ambição pela tua família, você vai ter pela minha? Não vai! Então, é verdade. É um pouco desse caminho. Então, eu tenho essa expectativa. Daí a gente falava de entrega, tem o Tarcísio de Freitas em São Paulo. Você, né, talvez alguém que esteja um pouco mais alinhado numa centro-esquerda, o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. Então, você tem coisas diferentes. Então, agora, e eu acho que é um pouco disso que a população espera, entregas. E por que eu acho que o Pablo Marçal, recuperando a tua presidencial, foi tão bem? Acho que as pessoas, elas também se incomodam com ter poucas opções. Então, por exemplo, em São Paulo, eu entendo, por exemplo, o Nunes não foi eleito, né? Ele era vice do Covas, então, do Bruno. Então, sabe, isso faltou, daí as pessoas, essa polarização ideológica também está muito intensa. As pessoas querem, às vezes, um discurso mais apimentado, elas querem ser... E é um pouco do que a gente vive, né? Por exemplo, você falou de produzir conteúdo. Cada vez mais a gente tem que encontrar formas de estimular as pessoas, seja pelo humor, seja pela dor da empatia, ou por um combate, ou por um discurso mais combativo. Você tem que estimular. Então as pessoas estão acostumadas a consumir nas redes sociais conteúdos muito, muito incisivos. Seja qual o sentimento que for, mas que tem um engajamento emocional muito grande, né? Emocional junto com racional, acho que caminho em conjunto mesmo nesse sentido. Falando aqui para além das capitais, 2026, você acha que já começou? Com certeza, com certeza. A gente falava antes de entrar na gravação sobre o quanto os políticos são ansiosos, né? Então, os políticos são muito ansiosos. Eles, no domingo da apuração eleitoral, recém-proclamado os vitoriosos, as pessoas já estavam discutindo e querendo saber quais são as implicações disso para 2026. Então, já começou. Na verdade, talvez até comece antes, né, Pedroso? Nas escolhas de quem vai ser o próprio candidato, etc. Né? Toda a vida. Para quem eles vão emprestar o prestígio, para quem eles vão... os acordos, as alianças partidárias. Então, já começou assim. Hoje você já percebe que, né, aqui no Paraná, você teve uma aliança muito intensa entre o PSD e o PL. Você percebe que o PT acabou apoiando muito mais uma frente via PSB, ou seja, uma candidatura que não tinha a legenda, né, o 13 à frente. Então, são alguns indicativos que talvez a gente pode ver de certa forma, né, sendo reproduzidos ali adiante em 2026. É bem possível isso. Daí você percebe movimentos do União Brasil, através do senador Sérgio Moro. Então, 2026, na política, já está aí. Já está aí. Já está aí. Agora você falou uma coisa, você falou do 13, e eu fiquei aqui devagando, pensando um pouco. Só não vale puxar o borboleta 13 da Rua 15. Né? Muitas pessoas estão falando, vai ser difícil tirar o Lula, não sei o quê, né? Mas, ao mesmo tempo, o Lula foi, para mim, né, ao meu ver, foi o grande derrotado nessas eleições municipais. Quase não elegeu ninguém do 13 ou da esquerda no Brasil inteiro. Como que a gente pode analisar isso, você como analista mesmo? O Lula continua forte ou enfraqueceu? Ou é o capital nominal Lula que faz a grande diferença nesse país? Bom, eu acho que você já respondeu a pergunta. O Lula, ele é maior do que o PT, por mais que os meus amigos e colegas petistas sofram com isso, mas ele é maior do que o PT. Tanto é que quando o Haddad foi candidato contra o Bolsonaro em 2018, teve um desempenho razoável, mas não suficiente. O Lula veio e teve um resultado diferente, porque a personalidade dele, ele tem um grau de conexão popular maior do que o Partido dos Trabalhadores. Então, quando você pergunta por que ele não conseguiu ir bem nessa eleição, primeiro é o seguinte, a gente tem que lembrar que o Lula, se minha memória não me trai, ele está com 79 anos, fez agora há poucos dias. Veja, ele rodou menos o Brasil. Ele já tinha uma popularidade menor. Ele tem feito um governo pior do que ele fez em 2002, ali, né, no início dos anos 2000. Então, tudo isso impacta, né? Querendo ou não, a gente falava sobre gestores mais jovens. Ele é um homem de 79 anos, sim. Todo mundo conhece aqui pessoas dessa idade, e não é um demérito. Todos nós vamos passar por uma curva diferente de desenvolvimento e de habilidades. Então, hoje ele é diferente. Daí, é casado com uma esposa diferente, a Janja da Silva traz uma série de pautas identitárias que são muito caras para ela, que não são tão caras assim ao povo brasileiro. Então, o governo hoje muitas vezes segue essas pautas
E isso não gera conexão. Então, quando você pega, por exemplo, uma discussão de linguagem neutra, você pega uma discussão sobre algumas questões de gênero, você pega são debates que, para o povo brasileiro no geral, que tradicionalmente é uma população mais conservadora, não de direita ou de esquerda, mas conservadora, isso foge da realidade dele. Ele quer o quê? Ele quer saber da creche, ele quer saber do preço da comida, ele quer saber coisas da vida cotidiana que afetam, né? Para ele não faz diferença. E enfim, até mesmo, às vezes, as populações que eles imaginam estar contemplando com isso, enfim, às vezes não estão. Então, essa mudança de perfil de um certo discurso da esquerda é que sai derrotado, porque não foi só o PT, né? Não foi só o 13. Então, hoje, o PT, o Lula, saem, de fato, menores dessa eleição municipal, mas ainda assim, ele é um favorito. Né? Talvez o que falta para o Lula é criar uma novas lideranças da esquerda, né? Mas eu concordo com você, eu acho que nós não temos grandes lideranças na esquerda, mas eu não conheço nenhum líder populista. Assim, você me ajuda, que talvez a tua memória traga alguma coisa, mas eu não me lembro de nenhum líder populista que forma uma nova liderança. É difícil, né? Por quê? Porque o próprio Bolsonaro não está conseguindo formar liderança. Nem apoiou tanto. Não, enxergue na história. Pegue na história, você vai pegar, vamos pegar aqui no Paraná, nós tivemos também. Você pega mas eu estou pensando em líderes populistas, não necessariamente populares. Mas pega o Requião, que tem essa característica populista. Ele não fez um sucessor e não se preocupou. Por quê? Porque é muito difícil eles abrirem mão e acreditarem que alguém pode de fato lhe suceder. Então, veja, o Lula até tenta com a Haddad, tentou com a Dilma, mas percebo que, não sei se consciente ou inconscientemente, ele acaba escolhendo pessoas ou apostando em pessoas que ele já acha que não vai acontecer. Que tem carisma quase zero. Né? Você lembra da Dilma? Assim, veja, com todo respeito à ex-presidente, mas ela era uma pessoa dura, né? Ninguém se apaixonou pela Dilma. Nossa, Dilma, minha representante. Não, o Haddad, as pessoas olham, ele puxa o violão. O máximo foi o Boulos, que não é nem do partido dele, né? Isso, e ainda assim, você percebe que nessa reta final da eleição ele não foi para São Paulo. É verdade. Então, assim, sabe, eu te ajudo, pero no mucho, né? Então, porque tem esse caráter personalista. Mas isso que você acabou de falar, eu me lembro olhando para o Ciro Gomes, que era um cara que ele podia mesmo, na minha opinião, podia ter esse impacto, e ele não quis muito chegar perto. Né? Ele foi, ao longo dos anos, deixando o Ciro de lado. Justamente porque talvez pudesse perder esse populismo. É isso, mas sabe o que a avó da gente ensinava a gente? Que dois bicudos não se bicam? É isso, entendeu? Não funciona, né? Não, é verdade. É muita personalidade, é muito ego para poder possibilitar, às vezes, uma comunhão, assim, né? Então, trazendo, né, para quem gosta de uma questão mais religiosa, né, são poucas pessoas que têm a grandeza de João Batista que falam assim, olha, convém que ele cresça e eu diminua. É muito. Não, então, assim, normalmente é o contrário. Porque não tem um Cristo do outro lado. Aí o grande sou eu, entendeu? Mas é porque não tem um Cristo do outro lado. Exatamente, né? Pelo contrário, né? Quando a gente olha para a política toda... Porque senão ele falasse isso para Pedro, ele não falaria, não. É isso. Mas é isso, mas até para reconhecer que tem líderes maiores, ou pode vir alguém depois. Enfim, é muito... Então, eu não acredito no Lula construindo um grande sucessor. Também acho. Não sei até que ponto, por exemplo, a própria Janja quer que ele tenha um sucessor imediato, porque às vezes eu tenho a sensação que ela tenta, de alguma maneira, herdar o espólio dele, político, sabe? Ou ela quer criar um Peron, Marte. assim. Ou quer criar um Marte. Enfim, tem muita coisa acontecendo, mas 2026 vai ser... e 2026 vai ser interessante, porque veja só, a gente viveu agora em Curitiba uma eleição em que uma candidata saiu do desconhecimento para ser viável. Em 18 a gente teve o Bolsonaro que saiu do desconhecimento e se tornou viável. Enfim, nós temos uma série de governadores que estão construindo um caminho para tentar ser viável em 26. Enfim, acho que tem muita água e está muito interessante. Eu brinco de tédio na política, ninguém morre. Pode morrer de infarto, mas de tédio não. Boa essa de infarto também. Para finalizar aqui, sobre prefeituras, emprego, economia, tributos, a gente pode esperar algo positivo, você acha, com essas escolhas durante o Brasil todo? Ou a gente tem que esperar mesmo o governo federal para tudo isso? Veja, eu acho que as prefeituras, elas têm... quem acompanha alguma coisa de gestão pública sabe que elas, por serem justamente o braço do setor público mais perto das pessoas, elas têm o potencial de promover mudanças muito rápidas.
Então, né, a gente viveu e vive aqui em Curitiba, mas lembra, por exemplo, da gestão Gustavo Frutti, num espaço muito curto de tempo, algumas questões se degradaram muito rápido. Verdade. Então, do mesmo jeito que se degrada muito rápido, se bem conduzido, pode ter um índice de recuperação. Então, eu acredito que sim, prefeitos bem intencionados, equipes, né, de secretariado bem intencionado, pode ajudar sim. E pode ajudar, às vezes, em coisas simples, sabe? Uma burocracia menor, uma maior gentileza e prestatividade em atender as pessoas, não só os empresários, né, no balcão ali da Secretaria de Finanças ou de Urbanismo, na questão de alvará, essa coisa toda, mas, sabe, no próprio serviço de saúde, sabe, ter um grau de empatia e de senso de execução e de resolução maior. Se eles, de fato, conseguirem isso, eu acho que tem um potencial de transformação muito grande, sabe, uma ideia de eficiência. Então, eu acredito que a gente tem um potencial transformador da realidade das pessoas muito grande nesse momento. Não sei se os prefeitos vão aproveitar, mas eu espero que sim. Maravilha. Para aquele empresário que está nos assistindo agora, Pedroso, que gosta de colocar a culpa normalmente na política. Ah, meu negócio não vai certo por causa da política. Não está crescendo ou está diminuindo por causa da política. Qual conselho você daria para esse empresário? Veja, qualquer empresário que faz um plano de negócio, ele tem que levar em consideração a política, né? Você faz a tua análise SWOT ali, né, dos riscos e tudo mais, você tem que colocar a política ameaça, como uma ameaça, ou dependendo se ele vai atender o serviço público como uma oportunidade. Então, ele tem que encontrar formas de lidar com isso, né? Um empresário americano num estado que tenha problemas climáticos, ele tem que colocar na matriz de risco dele ali um furacão que pode... de porte, lembra? Que era a análise dos setoriais de força de porte. Se acontecer o furacão, vai levar toda a agricultura dele embora. É isso. Então, ele tem que colocar na matriz de risco. Agora, vale lembrar que, a não ser que o seu concorrente seja cunhado do prefeito, o seu concorrente lida com o mesmo ambiente institucional. Claro. Então, ele precisa, enfim, teoricamente, né, tirando esse capitalismo de compadrio, mas teoricamente existe uma paridade de armas aí. Enfim, é enfrentar. Infelizmente é isso. Tem alguma coisa engraçada que você pode nos contar nesse meio político e também de mundo aí de publicidade e propaganda, enfim, da RIC? Alguma coisa que você achou muito engraçada ou curioso? Eu acredito que na política tem bastante, né? Tem, mas você acredita que eu vi, né? A gente estava se preparando aqui e eu fiquei tentando puxar algum fato assim engraçado, pitoresco, diretamente pitoresco. Não fala contado do Tiririca. Não, mas assim, história que eu tenha participado diretamente, você acredita que eu não lembrei? E olha que eu já vivi muita coisa, mas eu não lembro de nenhum... Assim, tem histórias interessantes, né? Por exemplo, candidatos que dormiram combinado e acordou descombinado, essa coisa toda. Isso mas fato engraçado, Mário, assim, eu não lembro. Tem mais triste do que engraçado muitas vezes. Para chorar a gente ficaria o dia todo. Mas não tem nenhum fato pitoresco que eu consiga trazer. E eu juro que eu fiquei puxando a memória, mas não veio. Depois de toda a construção da sua carreira, Pedroso, o que você falaria para o Pedroso de 10 anos atrás? Olha, eu falaria o seguinte: continue estudando. O tempo passa você estudando ou não estudando. Então estude. Porque mesmo que aquele conhecimento concretamente você não use, a flexibilidade intelectual que você adquire por se manter estudando, ela é fundamental. Por exemplo, você vive isso, né? Você é mais jovem que eu, mas você vive isso. Por exemplo, os conteúdos que a gente aprende na escola, o mundo que a gente conheceu na escola, já não é mais o mesmo. É tudo diferente. Por exemplo, talvez com os nossos avós, isso não aconteceu. Então, hoje, mais do que o conhecimento objetivo que a gente obteve, é muito mais a capacidade intelectual de lidar com as informações e com o mundo que a gente aprendeu, que nos possibilita seguir navegando. É verdade. Então, eu daria conselho para mim, assim, Negão, para. Continue estudando. Entendeu? Isso que você falou é muito engraçado, porque eu fiz datilografia. É isso. Minha mãe teve uma escola de datilografia. Eu aprendi lá, tal. Eu fiz muito disso. Pedroso, se você pudesse escolher alguém para jantar, vivo ou morto, que pudesse trazer aí, quem que você escolheria? Tirando o aspecto religioso, né? Tá, tanto faz. Não, vou tirar o aspecto religioso, porque senão é o óbvio, né? Sim, claro. É o óbvio. Engraçado, eu tenho, assim, pensando no mundo dos negócios,
sem sombra de dúvida, o Steve Jobs, eu acho que tem eu não sei se ele era uma pessoa agradável para jantar, mas no sentido de conhecimento intelectual, acho que seria muito legal. E se fosse no campo da política, eu acho que pela vivência, o Churchill, né? Porque o clima, primeiro assim, as reviravoltas de vida pessoal, né? Os erros que ele cometeu, a reinvenção que ele teve, o período crítico ali da Segunda Guerra Mundial, eu acho que isso tudo seria interessante. E se fosse pensar em políticos brasileiros ou em questões brasileiras, eu acho que o JK, eu acho que ele seria um cara agradável de jantar e escutar a história, mas eu ia pegar no dele e falar assim, bicho, que ideia é essa? Gastar esse dinheiro todo para construir Brasília, né? Para com isso, né? Você não sabe que vai dar problema esse negócio, entendeu? Eu teria curiosidade para jantar, se fosse um meio político brasileiro, com Brizola, só para saber se era o sonho dele, porque eu acredito que o Brizola tinha uma questão muito forte da identidade do PDT, que foi se perdendo muita coisa. Era um centro-esquerda muito mais interessante do que hoje o PDT. Eu acho que ele figuraria com um político muito forte aqui no nosso país. Ele tinha esse trabalhismo muito forte, né? Ele vinha ali do Jango e tal. Enfim, ele era... Mas por curiosidade, porque eu nem comungo tanto com a ideia de Mas o cara foi governador do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro. A história para contar ele devia ter, né? Tem muita coisa, por isso, exatamente por causa disso. Eu acho que ele tem muita coisa. Que nem o Sarney deve ter muita coisa política para nos contar. Não estou dizendo que é boa ou ruim, mas tem muita coisa para contar. Mas vivo eu gostaria de jantar com o Temer. O Temer seria excelente. Só protegeria o pescoço, né? Que o pessoal brinca vampirão, protegeria o pescoço, mas eu jantar com ele. Eu também, eu escolheria o Temer, eu também concordo contigo. Pedroso, antes de finalizarmos aqui, eu queria te deixar um presente do Amigo Cash, do Amigo de Negócio aqui. É um presente que eu acredito que vai fazer muito sentido para ti, já que é algo que pelo menos eu escutei de você, que curta aí esse negócio. E aproveitando que ele está abrindo aqui, já se inscreva no nosso canal, olha só. Curta, compartilhe. Uma caneca, olha aí, já usei uma caneca hoje, olha só, muito legal. E eu já vi que tem café aqui dentro. Exatamente. Café é nosso esporte. Esse é o nosso presente para você. Obrigado, deixa eu mostrar qual é o café, olha só. Café clássico aqui. Drip Coffee Super Specialty. Muito legal. Obrigado. A gente gosta de um cafezinho mais Vocês gostam também. Coisa boa. Vai ser bem aproveitado. Estamos aqui com o Pedroso. Queria agradecer, Pedroso, mais uma vez, a amizade. Lembrar que já falei outras vezes, mas repito, Pedroso é muito mais do que um amigo, é um amigo de negócios. Já está convidado para a nossa terceira temporada num estúdio de podcast para falar sobre as eleições aí majoritárias, governo do estado e também, por que não, do nosso futuro presidente. É isso aí, convite aceito, vamos combinar a data, esperar o momento apropriado, agradeço o convite. Eu acredito que tanto para a política, para a análise econômica e também para fomentar novos negócios, a amizade, esse network, esse relacionamento e afinidade são fundamentais. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todos que acompanharam e espero que vocês tenham aproveitado. Se não curtiu, curta, siga, compartilhe o Amigo Cast do Amigo de Negócios. É isso aí. E para você que quer conhecer um pouco mais do Pedroso, aqui embaixo vai estar todas as informações das redes sociais dele, para que você possa conhecer mais esse trabalho magnífico, comentarista aí de economia e também política na Rede TV. Obrigado, a gente se vê até a próxima. Tchau, tchau.